Beleza, pessoal? Estamos começando a segunda parte da live com o Fernando Camargo aqui no Futebol na Veia. Tá impecável a primeira parte, já está aí no Instagram. Vocês podem conferir, tá muito bom. Esperar só que ele entre aqui novamente para continuarmos o papo. Já chegou, vamos lá fazer o convite. O Fernando Camargo, incrível, grande jornalista, mais de 20 anos de experiência no ramo. Tá muito bom mesmo. Vamos lá, o Fernando está entrando aí. Bora, Fernando, para a segunda parte. O papo tá muito bom, cara. Vamos ver. Vamos lá. Então. Posso contar um bastidor, Matheus? Oi, eu não entendi um pouquinho, travou. Posso te contar um bastidor aí da sua terra? Claro, claro, pode contar, claro. Eu trabalhava nos canais ESPN em 2000, 2001. E teve, né? Infelizmente pro torcedor aí do Botafogo, aquele famoso São Paulo e Botafogo da Paraíba da Copa do Brasil de 2000 ou 2001, acho que foi 2001, que o São Paulo botou 10, que o Kaká jogou muita bola nesse jogo, eu estava na produção desse jogo, e o Botafogo recentemente, inclusive, disputou, né, o Campinense já foi campeão da Champions League, já foi campeão da Copa do Nordeste, o Botafogo tem uma história impressionante, e por isso que eu falei, o estado da Paraíba tem times tão ricos, tão legais, e eu como narrador do São Paulo, torcedor do São Paulo, nesse jogo eu estava trabalhando, que o São Paulo goleou o Botafogo da Paraíba aqui no estádio Morumbi. Você talvez nem lembre desse jogo, porque você era uma criança, né? Você está com 20 e poucos anos, né? Então, definitivamente não. E você falou do Botafogo, foi para a final da Copa do Nordeste ano passado, como você citou, o Campinense já foi campeão, é um futebol rico, e que trouxe agora o Léo Moura e o Felipe, por exemplo, que são jogadores consagrados no futebol brasileiro. Você com certeza acompanhou o Felipe muito de perto no Corinthians, enfim, muito legal. Não só no Corinthians, no Bragantino, no Corinthians, no Flamengo, por onde ele jogou, ele passou grandes passagens. Tá travando só um pouquinho novamente. Pessoal, tá ouvindo aí? Tá travando só um pouquinho? Tá sim, 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 tô ouvindo. Falei que o Felipe, não só no Corinthians, Felipe no Flamengo, Felipe no Bragantino, período que ele jogou no futebol português, então legal pra Paraíba ter, né? Aliás, eu já falei, não é só conhecer, você está de amigão, quero estar aí, se tiver oportunidade vou conhecer o amigo também, porque o João Pessoa, Jampa, para quem não sabe, tem muita história, eu quero ficar à beira da praia ali para tomar um negocinho com vocês. Assistir o jogo do Spectros, porque eu sei que você é um fã de futebol americano. Muito. Então vamos lá. Continuando, a gente viu aí que o Leco provavelmente vai sair do São Paulo nessa próxima eleição, e você vê isso como uma possibilidade de que o Rogério Ceni possa voltar ao clube, porque a saída dele teve o envolvimento do Leco, enfim, é a chance do Rogério Ceni voltar definitivamente ao São Paulo, porque ele está fazendo um grande trabalho como treinador, né? Isso foi dito, né, porque o Júlio Casares, que é um dos candidatos à presidência do São Paulo, gostaria de ter o Rogério na comissão técnica de novo, ao lado do Muricy, por exemplo, né, e eu acho que inevitavelmente, Matheus, o Rogério vai voltar em algum momento a ser treinador do São Paulo. Não sei se o ano que vem, não sei se 2022, não sei se daqui a 4 anos, enfim. Eu acho que em algum momento da carreira dele, acho que por ele, profissional, Rogério Ceni, aquela interrupção, né, aquela paralisação que foi ali em julho de 2017, quando ele foi demitido, quando estava treinando o time, até numa situação boa no Campeonato Paulista, né, tinha levado algumas boas vitórias, mas estava sendo muito combatido. Ele deve ter pensado, eu ainda quero vencer no São Paulo, porque ele foi o primeiro trabalho dele como treinador já no time do coração, já no time que teria realmente uma situação de cobrança muito maior do que em outras situações. Eu acho que até foi um erro do Rogério. Eu acho que ele poderia ter trabalhado principalmente na base antes, começado em times de potencial menor, para depois chegar
um São Paulo, um gigante como é o São Paulo, e principalmente o time da carreira dele, da vida dele. Mas eu acho que ele vai voltar, acho que algum dia ele deve voltar, não sei se já agora, né, porque o Diniz tem feito um trabalho muito bom, não sei como vai ficar a situação política do São Paulo, apesar do Dr. Júlio ser o favorito nas eleições, o Marco Aurélio está com a chapa já formada, com outros notáveis aí do São Paulo também. O certo é que o São Paulo vai ter pelo menos aí 2 nomes que querem que o time volte a ser o que sempre foi, né? Não se transforme nessa situação dos últimos 4, 5 anos aí com a gestão Aidar e Leco, que deixou o São Paulo muito pequeno no aspecto de títulos e muito sem ambição do que a gente imagina de um clube como é o São Paulo. Porque não é só pensar no futebol, você tem que pensar também em tudo que envolve o São Paulo, a história do São Paulo Futebol Clube. Então, os próximos dirigentes do São Paulo certamente acho que vão tentar fazer uma situação muito maior, né, muito melhor do que o Leco deixou nesses últimos anos. Legal. Boa, Fernanda. Aqui o Afonso continua aqui conosco, a Lady Nalva também, do Rio Grande do Norte, Riacho Santana. E vamos lá continuar. Saindo um pouquinho agora do futebol paulista, e a gente fizemos um gancho lá no começo sobre o Flamengo, manteve o elenco, fez grandes contratações e o principal, que manteve Jorge Jesus. Muitos jornalistas têm dito nesse momento, você até citou, que podem eventualmente ganhar tudo. Ano passado conquistou Libertadores, Brasileiro, esse ano mais 2 títulos de expressão. Vai ser realmente difícil os clubes encararem o Flamengo. Vai ser um ano que a gente vai ver o domínio de uma equipe. Eu acho que sim. O futebol brasileiro parou no dia 15 de março, né? E é raríssimo você ver em 15 de março um time já com 3 títulos. E o Flamengo já tinha 3 títulos em 15 de março. Título da Supercopa do Brasil, da Recopa e o da Taça Guanabara do Rio de Janeiro. Vai ganhar provavelmente o Campeonato Carioca, que não tem adversários no futebol do Rio de Janeiro. Nos pontos corridos, com o elenco que tem, Matheus, não perdeu praticamente ninguém, perdeu só o Pablo Mari, que foi para o Arsenal, mas se reforçou com o Léo Duarte, com o Gustavo Henrique, trouxe Pedro Rocha, trouxe Thiago Maia, trouxe Michael, sabe? É um time que já era muito mais forte do que os outros, já era muito mais treinado, já jogava um futebol muito mais vistoso do que os outros que a gente via no Brasil. A tendência é continuar dessa forma. Jesus, acho que tentou dar um blefe ali na questão da renovação do contrato dele, para ver se ele vinha com o mercado um pouco maior na Europa, para ver se algum time da Europa abriu o olho e a carteira para ele também. Ele viu que não é bem assim no momento, principalmente com com pandemia. Fica até 2021. Se nada mudar, a tendência é que o Flamengo continue ganhando tudo. Não sei se isso vai acontecer. Tem mais 5 ou 6 competições aí que estão em andamento aí para o Flamengo jogar. Provavelmente vai acabar ganhando tudo. Se nada mudar, nenhum time tem hoje um poderio financeiro, muito menos jogando futebol dentro de campo como o Flamengo joga. E aí, sobre a questão do poderio, tá para acertar, por exemplo, o patrocínio Master, que é o principal patrocínio da camisa, e aí está sendo especulado a Amazon, que hoje está no hall das 5 maiores empresas do mundo, com certeza, teve um crescimento absurdo nas receitas nessa pandemia, e as lojas americanas, que é um conglomerado, um Submarino, Shoptime, enfim, do Jorge Paul Lemann, que é o cara mais rico do Brasil. Como é que... A loja americana é a B2, que é uma empresa que tem esse conglomerado e que a gente viu esse ano que patrocinou o principal produto de rentabilidade na televisão, que é o Big Brother Brasil. E não à toa está faturando bastante, né? Exato. Então, com 2 desses patrocínios, um pode tornar o clube definitivamente uma marca mais internacional do que os outros clubes brasileiros, e a outra pode ser uma injeção de dinheiro tão forte quanto a Crefisa, por exemplo, no Palmeiras. Como você vê o possível acerto desses 2 patrocínios? Vai ser uma mudança de parâmetros para o futebol brasileiro? Eu acho que é importante o que o Flamengo está tentando fazer, porque são raros os clubes no Brasil que têm um patrocínio master colocando
tanto dinheiro, injetando tanto dinheiro, né? A gente vê a Crefisa no Palmeiras já há 5 anos fazendo isso, né? O São Paulo tentou com o Banco Inter, alguns que a gente lembra que consegue fazer um patrocínio grande, o Corinthians com a BMG, o Fluminense teve com a O Atlético Mineiro com a MRV. Isso, com a MRB Consultora, que aí tem a ver com a questão de ser parceira com o estádio também, o futuro estádio do Galo. E é importante, é muito importante, seja com a Amazon, seja com a B2W, que é a Lojas Americanas, para colocar dinheiro dentro do clube é muito importante. E mais do que o time, né? O Flamengo colocou a casa em ordem, deixando um pouco de lado a questão dos meninos do Ninho, né? Que é um assunto extremamente delicado, que a gente cobra toda hora, fala toda hora. Até nisso, o presidente Landim está tentando, não ainda da forma como deveria, mas está tentando colocar tudo nos conformes, tudo como deve ser. Né? Às vezes ele tem umas declarações um pouco polêmicas, mas o Flamengo está tentando deixar tudo porque vai precisar. Né? Porque os vencimentos são muito altos, o dinheiro a ser pago é muito alto. O Flamengo hoje virou uma vitrine, virou uma exposição internacional muito grande. Né, salários de jogadores, tudo, o preço dos ingressos, enfim, para o torcedor, tem muita coisa envolvida nessa história. E a hora que chegar um patrocinador, se vier qualquer um desses, se for a Amazon, é mundial. Né? Se for a Amazon, é a maior rede varejista do e-commerce do mundo, né? Superando talvez só pelo AliExpress, Alibaba, né? Mas aqui no Brasil é muito conhecido, nos Estados Unidos nem se fala, e vai ter um mercado muito grande, com certeza. Boa, aqui temos o Hélio, aqui, o Tricolor Forte, o Alan acabou de entrar, o Paulo Henrique e a Lidinalva permanecem aqui na nossa live, beleza? Continuando ainda agora no futebol carioca, o Fluminense acertou com o Fred, o Vasco e o Botafogo disputaram Yaya Touré, e aí a gente vê três clubes, na verdade, disputando jogadores com uma idade já avançada e que nas últimas temporadas não apresentaram tanto futebol como fizeram em outras. O Fred, a gente sabe que é um centroavante fenomenal, mas nas últimas 2 temporadas, pelo menos, está abaixo. E Yaya Touré não joga mais aquilo que jogou no City, no Barcelona. Como é que você vê esses 3 clubes cariocas em relação ao Flamengo, por exemplo? Porque eles estão atolados em dívida, a gente sabe, e o outro está erguendo troféus. E vão continuar dessa forma. Não vejo mínima condição de Vasco, Flamengo e Vasco, Fluminense e Botafogo sequer incomodarem o Flamengo. Acho que se tudo correr como se espera, o Campeonato Carioca vai ser bem tranquilo para o Flamengo conquistar. Os 3 estão com problema de dinheiro, né? São jogadores aí, o Fred acertou muito mais pela questão de idolatria do ídolo que ele é do Fluminense, de ele ter feito muita coisa importante no Fluminense, os títulos brasileiros 2010, 2012, livrado o flu do rebaixamento em 2009, como ele ajudou a livrar, a carreira que ele fez no Fluminense, que levou ele para a seleção do Lyon também, né? O Fred, por incrível que pareça, muita gente não sabe, jogou 2 Copas do Mundo, jogou 2006 e 2014. Né? O jogador tem história. Mas está na fase descendente da carreira, né, Matheus? Já está com 36, chega para ajudar num elenco que tem jogadores também importantes, como o Nenê, como o Ganso e outros mais jovens também, comandados agora pelo Dair Hellman, mas eu acho que não tem condição de bater no Flamengo. Acho que chega para tentar fazer competição, tentar competir em outras disputas que a gente tem do futebol brasileiro dessa temporada, mas acho muito difícil que algum deles incomode. Sobre o Yaya Touré, cara, empresário que brinca com o time, né? Ele brincou com o Vasco, brincou com o Botafogo, brincou com o dirigente que disse que ia trazer, não vamos trazer mais, e eu não levo muito a sério. Falaram do Robben também, diferente do que foi o Honda. O Honda já foi atrás dele para contratar, o contrato já havia sido oferecido, bem diferente do que aconteceu. E a Touré seria um cara interessante, né? Chegaria numa idade parecida com o que o Seedorf chegou, 36 para 37 anos, jogaria mais um ou 2 anos, tem uma técnica refinada, acho que o físico dele está em dia, mas quando entra empresário na história para só querer fazer brincadeira, não vira nada. E virou muito mais uma galhofa, uma brincadeira, principalmente para o torcedor rival tirar barato e tirar sarro.
Fernando, está travando só um pouquinho novamente, acho que está difícil para o pessoal poder ouvir. Eu estou ouvindo bem aqui, mas de vez em quando trava um pouco. Se vocês estiverem ouvindo bem, vocês deixam aí no comentário um joinha. Prosseguimos aqui, o papo está muito bom. E você falou, por exemplo, do Yaya Touré, gerou uma motivação política muito grande, porque um candidato à presidência, disse que acertou com o jogador para o Vasco. Primeiro, ele nem foi eleito, as eleições são em novembro, e já acertou com o jogador. Você vê isso como o nível, talvez, do futebol brasileiro, que ainda falta um pouco de profissionalismo, você inflar a torcida, nossa, eu trouxe um jogador de nível internacional, com Champions League nas costas, mas se nem poderia assinar oficialmente o contrato? Eu diria que não falta um pouco, falta muito profissionalismo. Né? Você brinca com uma situação que torcedor brasileiro, a gente sabe que é movido por paixão, que é movido principalmente por noticiário. E quando você coloca isso na mídia, que um grande jogador pode reforçar o seu time, desfalcando o outro, né, que já estava praticamente acertado com o outro, claro que cresce, mas é o tipo de coisa que você não deve se levar muito a sério, né? Tanto que virou uma chacota, virou uma brincadeira, né, de um assunto muito sério, muito importante, que é envolver a contratação de um jogador para atuar num mercado diferente, num mercado que ele não conhece, mas que certamente tem conhecimento da história, e virou só uma brincadeira, uma chacota para os outros times. Nada mais que isso. Sem dúvidas. O Botafogo, a Liga Nova comentou aqui que está travando um pouco. Será que a posição aí, Fernando, da internet, alguma coisa assim, está travando um pouco? Você está me ouvindo bem? Eu consigo ouvir. Trava um pouco, mas dá para entender. Para mim, os pontinhos da internet estão ok. Não sei se é a conexão que está indo para algum lugar, mas para mim aqui está beleza. Disse que está dando para entender. É a forma como está aqui para mim também. Dá para entender, está travando só um pouco. Mas vamos prosseguir com o papo, que está muito bom. E a gente falando dessa questão do Yaya Touré, o Botafogo vazou o anúncio da camisa 42, Yaya Touré no Botafogo, aí depois veio o Levenciano, enfim. E aí você falou dessa falta de profissionalismo e muitas vezes falta também um pouco de acordar para o que está acontecendo, porque o Atlético Mineiro estão crescente demais as dívidas na gestão do Sete Câmara e está contratando muito, contratação atrás de contratação. Acabou de pegar o garoto Marrone, que estava no Vasco, está negociando saiu Ábila hoje, Júnior Alonso, enfim. Como é que você vê essa situação? Querer dar muita comida para o Sampaoli, mas está faltando alguma coisa na despensa, né? Está faltando na dispensa e o Sampaoli não é um pacote barato, né? Basta ver que ele pediu para o Palmeiras quando ele estava de saída do Santos no ano passado, e o Galo acabou acertando. Eu nem sei como acertou, sinceramente, né? Porque a gente sabe que a situação financeira do Galo, o Santos Câmara está com muitos problemas lá, né? E os jogadores colocando na justiça, enfim. Cara, isso é temerário, Matheus, isso é muito temerário, porque acaba estourando depois. Pode não estourar um mês, 2 meses, um ano depois, mas depois você acaba tendo que pagar essa conta inteira. Está acontecendo com o Cruzeiro, por ter feito um elenco muito recheado ano passado, de ter Fred, de ter Rodriguinho, de ter Lucas Silva, de ter Edilson, de ter Robinho, de ter Egídio, de ter tantos jogadores aí com salário muito alto. Cruzeiro, para quem não se lembra, no passado, né, 2019, ele chegou a fazer a primeira fase da Libertadores 2019, a melhor campanha. Por uma vitória, exato, ele não fez a melhor fase da história da Libertadores, com 100% de aproveitamento. Acabou perdendo um jogo em casa, e aí não teve essa melhor campanha, mas estava com um time espetacular, mas com salários, Fred ganhando 800 mil, Rodriguinho ganhando 700, não sei quem ganhando 600, lá em cima. E hoje, tá com Thiago Neves está com essa dívida absurda.
e vai acabar estourando nos outros clubes também. A gente está falando do Galo. O Galo está com um projeto de crescimento muito alto. Se não tiver uma forma por trás de sustentar tudo isso, vai ter problema muito grande. E não é o Sampaoli que vai salvar, não. Não é o Sampaoli que fez um trabalho bom, né? Bom ano passado no Santos, não ganhou título nenhum, mas fez um trabalho bom. E se o Sete Câmara não souber lidar com isso aí, vai acabar quebrando igual o rival lá de Minas. E você citou outros clubes, Fernando. O Internacional também, no Rio Grande do Sul, não está esse alto nível que muitos veem. Saem notícias de crises financeiras aí, pequenos problemas do Inter. Se formos citar mesmo clubes que estão bem financeiramente, a gestão em dia, a gente conta nos dedos, né? Vai ser Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, o Bahia, o Goiás e alguns clubes do Nordeste, como o Fortaleza, o Ceará e o Botafogo aqui da Paraíba, né? Não, acho que o problema do Brasil é grande. O problema do Brasil não se resume a Sudeste, não se resume a uma região. Acho que o problema é o país inteiro. Né? Com a pandemia vai piorar muito mais. Se já não piorou, se já não tem clube quebrado, se já não tem clube, por exemplo, que diz que não vai jogar a Série D. O São Caetano aqui, né, o Azulão, disse que não ia jogar a Série D, acabou voltando atrás, vai jogar. E eu temo muito, principalmente, Matheus, pelos clubes menores. Pelos clubes que não têm divisão, pelos clubes de Série D, de Série C, sabe, que às vezes consegue colocar tanto jogador importante aí no nosso cenário. Esses maiores aqui estão tendo que reduzir custos, mas eles vão continuar. Os times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro vão continuar. Os da C e os da D, esses que são... Peraí que tá passando. Cara, posso ocupar nicho aqui, você vai ver o barulho que passou. E esse vai ser um problema muito grande. Todo mundo tem que ter muita calma. Todo mundo tem que ver os gastos e os custos como vão ser para continuar tocando esse futebol brasileiro que tende a ter muitos problemas com tudo isso que está acontecendo. Não é privilégio do Galo, não é privilégio do Inter, do Cruzeiro, do Botafogo da Paraíba, do Vitória ou de quem quer que seja. O Brasil inteiro está dessa forma. Legal. Travou só um pouquinho de novo, mas acho que tá bom, tô vendo agora. Falando um pouquinho, Fernando, sobre a seleção, que é o principal mercado, vamos dizer assim, do futebol brasileiro e talvez mundial. Porque uma camisa que carrega 5 Copas do Mundo não é pouca coisa. Mas a gente vê uma seleção que tropeça. Marcas amistosos com seleções pífias, essa é a verdade, seleções que não brigam por nada, e tropeça contra elas. Empate, derrota, pegou Senegal, Panamá e não conseguiu ganhar. Hoje você vê o problema em si na seleção ou o Tite? Ou você acha que o problema é no treinador? Eu acho que é um pouco de cada um. Eu acho que a geração do Brasil, né, a gente, agora, principalmente com esses últimos 3 meses que a gente viu muito jogo reprisado, muito retrô, deve ter dado saudade muita gente ver seleção brasileira que tinha ao mesmo tempo Romário, Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Cafu, Amoroso, César Sampaio, Mauro Silva, Lúcio, Aldair, Dida, enfim. Né, seleções que você citava 12, 13 jogadores do mais alto nível. E hoje, no Brasil, a gente tem jogadores importantes? Tem. Mas não tem um craque que não seja o Neymar. Você não fala que é um craque extra-classe, um jogador fora do comum, como a gente podia falar em outros tempos, que tinha 2, 3, 4 jogadores, né, muito acima da média. O Brasil tem bons jogadores, capazes de formar uma seleção interessante, não à toa ganhou a Copa América no ano passado, né, fez uma campanha quando chegou na Copa 2018, era um dos favoritos à conquista da Copa, né, o time do Tite, que ele montou nas eliminatórias, né, o time que era aquela base, com o Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e o Marcelo, depois o Marcelo acabou caindo muito, Casemiro, Renato Augusto, Felipe Coutinho, William, Gabriel Jesus e Neymar, era um time que muita gente achava que o Brasil realmente poderia conquistar algo a mais da Copa do que ter ficado nas quartas, como foi com a Bélgica.
E depois, cara, depois teve uma pequena reformulação, né? Ascensão de jogadores aí como o Richarlison, como o Everton Cebolinha, que apareceu muito bem na Copa América do ano passado, e a manutenção daqueles que lá estão, né? Acho que o Brasil não vai mudar muito desses jogadores que estão aí com a seleção jogando, com o Casemiro, com o Marquinhos, com o próprio Daniel, com 37 anos ainda é o lateral direito titular, foi o melhor jogador da Copa América ano passado. Só que eu acho que o Brasil não é um dos favoritos hoje entre as 3 maiores seleções do mundo. Eu acho que não é, sinceramente não é. Mas está brigando, não dá para saber muita coisa desse ano, porque a gente já teria 4 rodadas de eliminatórias até então e só vamos ter lá para setembro para saber o que vai acontecer. Copa América cancelada esse ano, aliás, muito bem cancelada, porque ter Copa América todo ano também é uma loucura, né? Teve Copa América de 2015, 2016, 2019 e 2020. Em 5 anos vai ter 4 Copas Américas, que é muita coisa. Então acho que a seleção não é só o problema do Tite, não. Eu gosto muito do Tite, né? Eu tive muitos papos com o Tite, acompanhei praticamente toda a carreira dele como treinador, como jogador também, tô meio velho, vi ele jogando bola na Portuguesa, vi ele jogando bola no Guarani, né? Então é um cara que eu gosto muito. Seria o meu técnico da seleção? Não. Eu teria uma ousadia muito maior, como muita gente fala, o meu técnico da seleção seria Pep Guardiola. Eu acho que seria uma tacada que o Brasil daria para um nome que já declarou que gostaria de trabalhar com o futebol brasileiro, com a seleção brasileira, e que seria uma tentativa gigante. Talvez ele não acertasse com o modus operandi como é no Brasil, como o sistema que é no Brasil, né, da CBF querer influir em algumas coisas, mas o Tite está lá, eu acho que eu manteria ele até o ano que vem, no início das eliminatórias, para ver como o Brasil vai se comportar, até porque não tem como demitir agora, né? O Brasil não jogou, não dá para saber resultado nesse momento. Fernando, e aí sobre as convocações? Realmente eu também acho que o Pepe Guardiola seria o nome. Claro que, por exemplo, o Renato Gaúcho, o Jorge Jesus, o Marco Silva, o André Vilas-Boas seriam bons nomes também. Mas falando um pouco sobre as convocações que o Tite faz, falta um pouco do olhar dele para o futebol brasileiro em convocar um Gerson, em um Dudu, que há muito tempo clama por uma vaga na seleção. O Gerson, o Bruno Henrique, o Gabigol. Por exemplo, o Gabigol, você acha que poderia ser titular no lugar do Gabriel Jesus, um cara que carregou a 9, que já foi usada por Tostão, Careca, Ronaldo e não fez um gol em Copa? Falta esse olhar para o futebol brasileiro? Eu acho que o Tite ele segue também o que acontece na própria CBF, né? O Gerson não foi convocado, não foi pela bola dele, não foi pela ausência do futebol dele, foi pelo problema que ele causou no pré-olímpico, né? Não é oficial isso, mas a gente sabe que às vezes tem os bastidores do futebol conta muita coisa. Gabriel Jesus, eu acho que já perdeu a posição de titular da seleção hoje. Acho que hoje o Roberto Firmino é o titular da seleção junto com o Neymar, né? Os dois ali fazendo o ataque, meio campo ataque da seleção, são esses dois. O Richarlison acho que já está à frente também do Gabriel Jesus. E a dupla de ataque do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol, pelo que mostraram no segundo semestre de 2019 e o início desse ano, tem que jogar na seleção. Tem que serem convocados, estarem no grupo. Se vão ser titulares, acho que é outra história. A questão de demonstrar o que vai acontecer com a bola rolando, que é bem diferente. Mas eu acho que o ataque do Brasil hoje não é um grande problema. Você consegue ter nomes aí para compor o ataque da seleção. Não dá para fugir muito dos que lá estão, com o Neymar, com o Richarlison, com o Cebolinha, com o Bruno Henrique, o Gabigol e o Gabriel Jesus e o Firmino. São 7 jogadores aí na disputa aí, dos 5 vagas, talvez 4 vagas. E no meio-campo, o Gerson seria um cara para ser testado pela bola que estava jogando até então. Tudo vai depender do retorno, tudo vai depender do que a gente vai ver de novo. E o Gerson, acho que fatalmente não vai ficar no futebol brasileiro, né, Matheus? O Chelsea está querendo, outros times estão querendo, se o dinheiro vier alto. Estava conversando com meus amigos do Rio, né, os setoristas do Flamengo, não tem como segurar. O Flamengo pode estar muito bem dentro de campo, mas financeiramente, se pintar uma proposta e o cascalho pingar, tem que sair. É uma pena mesmo, porque é um cara que está jogando muito e um craque que vai embora do Brasil. Porque você citou as grandes seleções que foram reprisadas,
Pô, você olha aquela seleção de 82, Júnior, Leandro, Falcão, Sócrates, Zico, todos os caras que estavam no Brasil. E 90% da seleção brasileira hoje são jogadores de fora. Os jogadores não ficam mais no Brasil. Mas ainda falando da seleção, o grande problema que eu particularmente vejo é no setor defensivo. A insistência ainda em Thiago Silva, que não vem jogando essa bola toda mais na seleção. O Marquinhos, que por mais que jogue muito no Paris Saint-Germain, isso é verdade, mas na minha opinião é um cara que ainda não mostrou serviço para valer na seleção. E temos pelo menos 2 grandes zagueiros, 3 brasileiros fora, que é o Diego Carlos no Sevilha, o Gabriel Magalhães no Lille e o Luiz Felipe na Lazio. Você acha que esses caras precisam ser convocados, precisam ser testados, fazer uma mudança na volta das eliminatórias na escalação, precisa para pôr novamente a seleção no eixo? Eu acho que não exatamente colocar no eixo, mas testar os jogadores é importante. E eu vou além. Os que você citou, tem mais 2 jogadores que estão à frente desses aí. É o Felipe, do Atlético de Madrid, o Felipe dos Corinthians, né, passou pelo Porto. Perfeito. E o Diego Militão. E o Diego Militão, que no Real Madrid tem jogado como zagueiro, deixou de ser o dublê de lateral, o zagueiro pelo lado direito, como ele jogava no Porto e aqui no São Paulo. Esses 2 jogadores estão um pouco à frente, porque é hora de mudar. Né? O Thiago já está com 35 para 36 anos, o Miranda da mesma forma, foi a zaga titular do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. Marquinhos hoje é o principal jogador do Brasil na zaga, vai continuar sendo titular por muito tempo, mas eu acho que é hora já de colocar esses novos jogadores para serem testados. E esses que você citou, né, são conhecidos até no futebol brasileiro, para quem acompanha a seleção, porque não tiveram chance na seleção, daqui a pouco eles vão ter oportunidade de aparecer muito mais, e fatalmente vão acabar sendo convocados também, né, para a seleção do Tite, para a disputa das competições em breve. Boa. Acompanhar aqui a galera que está conosco. Pessoal, muito bom. O Ézio está aqui conosco. Janete, Francisco, pessoal da Paraíba, Lidinalva, do Rio Grande do Norte, permanece aqui. Muito obrigado. Giselda aqui, também da Paraíba. Vitor e o Hélio também. O Edu não deu para entender, Fernando. Vou dar um abraço para o Edu Mares, que é meu aluno aqui. Boa. O Edu está fazendo nessa pandemia, nos últimos 90 dias aí, grandes lives, grandes bate-papos, que eu estou muito feliz, né, de ver como ele está solto, que ele está mandando muito bem com jogadores, com jornalistas, com artistas, com todo mundo do meio aí, que ele tá mandando muito bem. Parabéns, Edu. Boa. E o Carlinho também está aqui, o Vinícius do rádio, pessoal aqui do jornalismo, nos acompanhando bastante. Fernando, agora analisando a situação de um jogador em específico. O Felipe Coutinho, você citou ele, que já é carta escrita na seleção, está sempre lá, mas nas últimas temporadas está faltando, né? E hoje saiu notícia no Le 10 Sport, que é da França, de que o Manchester City teria interesse no Felipe Coutinho. Como é que você vê a situação dele, que tinha tudo para ser um baita jogador no Barcelona, no Bayern, mas as lesões e o desempenho têm falhado tanto? O último grande time dele foi o Liverpool. Né? Ele não disse que veio no Barcelona, principalmente pelo valor que foi pago, né? Que foi a 3ª maior transação da história, só superada aí pelo Neymar e Mbappé. E no Bayern de Munique, tão pouco. Né? Jogou muito pouco, jogou muito menos do que se esperava. É um jogador promissor, um jogador que, principalmente que estava jogando na seleção 2017, jogando também na última temporada dele do Liverpool, credenciava ele para ser um dos grandes. Claro que lesão atrapalha muito, claro que o trabalho nos clubes atrapalha, mas acho que falta um pouco ele querer esse pouco mais. É um jogador que não tem aquele afã de querer ser o protagonista, ser um dos caras, né? Às vezes se contenta em fazer parte só dentro de um esquema de jogo, e é muito pouco para você ver de um cara que surgiu com muito promissor, né? Quando foi para a Inter de Milão, né? Com a seleção brasileira também, acho que tem muito a se jogar ainda. É um jogador novo, tem idade ainda para quem sabe estourar, mais ou menos como o Neymar. Ele é exatamente a mesma geração
do Neymar. Jogaram juntos em toda a fase. Aqui no Brasil, muito pouco contra, né? No período do Vasco, ele já tinha ido embora para a Inter de Milão, o Neymar ainda jogou no Santos. E na Europa eles acabaram se cruzando ali nos jogos. Mas acho que poderia ter um rendimento muito maior do Felipe Coutinho. Fernando, eu acredito que você tenha assistido o jogo de hoje, porque no começo da nossa live você falou, 5 da manhã, 8 da noite, eu tô assistindo o jogo que tá passando, eu tô vendo, e o Borussia Dortmund acabou de jogar praticamente, e mais uma vez o Haaland balançou as redes. Como é que você vê essa nova safra que está surgindo no futebol? Tem o Lautaro, o Jadon Sancho, muita gente boa surgindo no futebol, né? Muita gente boa. O Cometa Haaland é um desses fenômenos que aparecem e é uma pena, entre aspas, que é de um país que não deve brigar por tanta coisa no cenário mundial, que é da Noruega. Por mais que se fale que a Noruega tem jogadores aí dos últimos anos, Martin Odegaard, que surgiu com 13, 14, jogando no Real Madrid e tem um nome muito grande, o Haaland agora também. Só que eu acho que não vai conseguir brigar em nível de Eurocopa, em Copa do Mundo, né? Apesar de ele estar fazendo esse trabalho espetacular no Borussia Dortmund, brigando ali para ser o protagonista na Bundesliga junto com o Lewandowski. O Dortmund não vai ser campeão, né? O Bayern hoje tinha a chance de ser campeão, não vai ser hoje, mas vai acabar sendo na próxima rodada ou na outra ainda, provavelmente na próxima. E é um cara que tem tudo para estourar, mas não vai ficar no Dortmund muito tempo. Né, deve ir para um protagonismo maior aí do futebol espanhol, do futebol inglês, né, com certeza. Só que para a seleção é um cara que vai ficar devendo um pouquinho. Né, não dá para só apostar, né, num jogador como é a Noruega. A não ser que ele seja um fenômeno extraordinário, como foi o Cristiano Ronaldo, que levou Portugal, um país que tinha uma tradição, né, de outras Copas, a um vice-campeonato da Euro 2004, a um quarto lugar em 2006, a conquistar a Euro 2016 como conquistou, a Liga das Nações ano passado. Então, é um pouco diferente, né? É um pouco diferente do que vai acontecer, mas eu vejo muito bem, eu fico muito feliz de ver jogadores como esse aparecendo, Lautaro Martinez, ele, o Sancho, base do Real Madrid, que sempre revela grandes jogadores também. O próprio Mbappé, a gente fala do Mbappé com 21 anos, 20 anos já tem uma Copa do Mundo nas costas, é protagonista no Mônaco, é protagonista no PSG, jogando pra caramba. Então, essa nova geração que vem aí dos últimos anos é extremamente promissora. Mas falando especificamente do Haaland, é uma pena que ele seja de um país que não vai conseguir ganhar tanta coisa no cenário mundial. Boa. Fernando, a minha última pergunta aqui para encerrarmos, são quase 2 horas de live, uma live espetacular com o Fernando Camargo, pessoal, que está aqui conosco, um baita jornalista, narrador, setorista, repórter. Eu falei o currículo do cara aqui, quase não acabava, impressionante. Fernando, se tivesse que dar um palpite para a volta da Champions League, que está cada vez mais perto, aí a gente vê os clubes ingleses vão voltar agora no meio de semana, os alemães já voltaram, o Barcelona deve estar jogando nesse momento contra o Mallorca. Sim. Se você tivesse que dar um palpite, quem será para você o campeão? Olha, com a queda do Liverpool, né, que ninguém esperava que caísse tão precocemente, né, numa disputa, eu acho que aumenta consideravelmente a chance do Paris Saint-Germain. Mas não dá para se descartar o City, não dá para descartar os times da Alemanha, né, é uma fase de quartas, já é uma coisa mais aguda, mas o Paris Saint-Germain estava com futebol mostrando que poderia ganhar pela primeira vez na sua história. E finalmente colocar o Neymar, né, num radar de melhor do mundo, né, se tivermos realmente, como eu acho que não vai ter. Se terminasse hoje, eu acho que o Paris Saint-Germain seria um dos favoritos. O melhor do mundo, para mim, seria o Robert Lewandowski. Pela temporada que ele fez, pelo que ele vem fazendo, média de mais de um gol por jogo, com assistência, jogando pra caramba. Então, acho que seria um dos favoritos aí a ganhar. Mas o Paris Saint-Germain, pelo que jogou até esse momento da Champions, a queda muito antes da hora, né? A queda do Liverpool. O Barcelona com o Messi já numa fase, o Suárez voltando de lesão, não sei se vai ter tanta força assim. Mas é o Barcelona. Né? Nunca dá para descartar o Barcelona com absolutamente nada. Então, acho que a briga vai ser muito legal e a gente que vai estar aí para ver, né?
se vai ser em Lisboa, se vai ser em outro local. Tomara que volte logo aí pra gente poder ver a Champions League, que faz muita falta e não vejo a hora também. Verdade. Fernando, muito obrigado, cara, pela participação aqui, por ter cedido um pouquinho do seu tempo. Foram quase 2 horas de live. Foi uma live impressionante, uma conversa muito descontraída, muito boa, muito conhecimento e, como eu falei agora, muito aprendizado mesmo. Muito obrigado de coração. Fico muito feliz que você esteve aqui conosco no Futebol na Veia e, quem sabe, possamos estar em breve no novo papo, quem sabe. Cara, quando quiser. Pode me chamar, a gente papeia de futebol, de outras coisas também, né? Nessa pandemia eu fiquei feliz porque não fiquei falando sobre futebol de São Paulo, futebol brasileiro, falei muito da Europa, falei muito de outros esportes, falei de outros assuntos, seriado de TV, falei de novela, falei de tanta coisa que foi divertido pra caramba. Parabéns aí pelo teu trabalho, boa sorte pra você, pra galera do Futebol na Veia, que vocês tenham muito sucesso. Continuem acreditando na luta, porque o jornalismo é uma coisa que muita gente pensa que é fácil, que é simplesmente chegar, que vai aparecer na TV, que vai ganhar dinheiro, e não é bem assim, é exatamente o contrário. Você tem que passar por muita coisa, trabalhar muito, e vocês estão no caminho muito certo. Obrigado de novo pelo convite. Quando quiser bater papo, bato 2 horas, 4 horas, o que for. É muito divertido sempre falar do que a gente gosta e um abraço, principalmente para a galera que teve aqui, o pessoal aí da Paraíba, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Brasil que me acompanha. Eu fiquei muito feliz, realmente, de conversar com vocês aí. Tô às ordens. Obrigado pelo convite. Pô, valeu mesmo. Obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado. Já deixaram aqui embaixo, venha conhecer Jampa. Está convidada a vir conhecer João Pessoa, com certeza. Valeu, Fernando. Um abraço, cara. Muito obrigado mesmo, de coração. Valeu. Valeu, um abraço para todo mundo. Boa noite aí, bom descanso para todos.